Olá, pessoal. Meu nome é Lívia Alves, eu sou docente do curso de Biotecnologia da UFPB e agora nós vamos trocar uma ideia sobre geometria molecular e hibridações, tá? Alguns tópicos dessa videoaula serão geometria molecular, propriamente dita, as representações e os tipos de geometria, alguns tipos, né? Depois nós vamos conversar um pouco sobre a hibridação, como ocorre e uma regra prática, tá? Para a gente identificar se é aquele átomo, ele é sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2. Então tá. A geometria molecular, ela é muito importante para a gente, tá? Porque através da geometria a gente consegue ver se uma molécula é polar ou apolar. Através disso, a gente consegue distinguir se o ponto de fusão, o ponto de ebulição daquela molécula, a solubilidade que ela tem em água e dentre várias outras coisas, tá? E existem várias teorias e modelos para explicar e nos ajudar a determinar qual é a geometria molecular. Ó, rimou tudo aqui. Então tá. A interpenetração de orbitais é uma forma da gente identificar, a hibridização também, mas a mais utilizada é a teoria de repulsão dos pares eletrônicos, que também é conhecida como teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Essa teoria está baseada no fato de que os pares eletrônicos que estão ao redor do átomo, quer estejam participando de uma ligação, quer não estejam, eles comportam-se como nuvens eletrônicas, que são simbolizadas por balões. E essas nuvens eletrônicas, elas se repelem, ficando orientadas no ângulo mais distante possível. Ou seja, a tendência dos átomos de uma molécula é ficar mais distante possível um dos outros, tá? De forma a ficar mais estável, ou seja, de forma a não estar se repelindo tanto. Então tá. Então, como a gente representa essa geometria molecular? Tem uma regrinha, tá? Primeiro a gente desenha a estrutura de Lewis. Atenção, tá? Essa estrutura de Lewis, a gente já estudou sobre isso no vídeo passado, tá? Só voltar lá. Então, a gente faz a estrutura de Lewis e faz uma pergunta, né? Como esses elétrons podem se distribuir no espaço de forma a ficar mais estável, né? Ou seja, de forma com que a repulsão seja mínima. Então, olha, lembrando de uma coisa, também através de geometria molecular, a gente pode determinar se a molécula é polar ou apolar. Se todos os ligantes forem iguais, a molécula é apolar, e se houver pelo menos um diferencial, ela será polar. Então tá, vamos aqui. No caso da molécula de água aqui, a gente tem um O, o oxigênio aqui no meio, e dois átomos de hidrogênio. Esses dois átomos de hidrogênio, eles estão se repelindo porque esses pares de elétrons livres aqui, ó, ao redor do oxigênio, estão causando uma repulsão, tá? Fazendo com que haja essa geometria angular aqui, ó, forma esse ângulo. Vamos ver alguns tipos de geometrias agora. Nós temos a geometria linear, que são moléculas diatômicas, ou seja, moléculas formadas por dois átomos. E, para moléculas diatômicas, a única geometria possível é linear, porque a distância máxima possível entre que os átomos podem ter um do outro é 180 graus. Um numa extremidade, outro em outra extremidade, tá bom? A gente tem, nesse caso 1 aqui, a gente tem dois tipos, Quando os dois átomos são iguais, Fórmula A2. Tem esse A aqui como sendo o átomo de um elemento químico. E tem essa outra formulazinha aqui, ó, que é AX, tá? Quando tem um átomo de um elemento e outro átomo de outro elemento, tá? Formando 180 graus. Caso 2 aqui, são moléculas triatômicas formadas por três átomos. A fórmula é AX2, sendo A o átomo de um elemento químico e esse X aqui, ó, representando outro átomo de outro elemento químico, tá? Então, são duas moléculas desse elemento químico aqui representado por X. Também vai formar 180 graus. Por que vai formar 180 graus? Porque nesse caso, a gente não vai ter elétrons livres para causar essa repulsão. Diferentemente, ó, da geometria angular. Por quê? As moléculas também elas são triatômicas,
Só que nesse caso vai ter os elétrons livres. Olha, os elétrons livres estão representados por esse E- aqui. É a mesma, se vocês prestarem atenção, olha, parte da formulazinha é a mesma coisa da geometria linear. A única coisa que muda, olha, é esses elétrons livres aqui que causam repulsão. Essa repulsão vai gerar uma geometria angular com ângulo de 105 graus. Aqui a gente tem um exemplo, a geometria linear com dois elétrons diferentes. Ó, essa fórmula aqui é AX, é a mesma coisa aqui, ó, do HCl, né? Vamos supor que A é esse átomo de hidrogênio aqui e X é esse átomo de cloro. Aqui, ó, geometria linear para moléculas triatômicas, a gente tem o dióxido de carbono aqui, ó, CO2, sendo o seu átomo central, olha, aí dois átomos de oxigênio, cada um na extremidade, formando um ângulo de 180 graus. Por quê? Ó, porque não tem nenhum elétron livre aqui para causar repulsão. Aqui as nuvens eletrônicas. Tudo bonitinho. Aqui, olha, nós temos a geometria angular. No caso da molécula da água, né? H2O. 2H aqui, olha, e o O com dois pares de elétron livre causando repulsão. A gente consegue ver aqui, ó, bem as nuvens eletrônicas que estão causando essa repulsão. Moléculas de geometria triangular. São moléculas com 4 átomos, tetraatômica. Nossa, é um trava-língua. A fórmula é AX3, tá? Tem um átomo central e 3 átomos ligantes aqui, formando um ângulo de 120 graus. Temos também a geometria piramidal. São moléculas com 4 átomos também, né? São tetratômicas. Meu Deus do céu, vou desistir de falar essa palavra. Só que, ó, tem elétrons livres. Esses elétrons livres vão causar repulsão. E o ângulo será de 109 graus e 23 minutos. E por último, a gente tem a tetraédrica, tá? A gente tem vários outros tipos de geometria, só que a gente só vai citar essas, tá? Perdão. Então tá, tetraédricas são moléculas com 5 átomos, gerando o ângulo de 109 graus e 28 minutos. Esse daqui não tem elétrons livres. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Geometria triangular. Eu coloquei como exemplo aqui o COH2, tá? O oxigênio aqui está em vermelho, o C, né, o carbono é o átomo central aqui e 2 hidrogênios, tá? Geometria triangular, a gente não tem elétrons livres aí, ó, só 3 átomos tentando ter a maior distância possível um do outro, se repelindo ao máximo, tá? A maior repulsão entre esses 4 átomos, né, o átomo central e os 3 ligantes, olha, esses ligantes formam um triângulo aqui, ó, porque é a maior repulsão possível. E depois a gente tem a piramidal, né, que é 4 átomos também, né, quase igual a essa aqui, ó, a gente tem um átomo central e 3 ligantes, só que, ó, no caso dessa amônia aqui, a gente tem um par de elétrons livres aqui em cima desse nitrogênio. Isso está causando uma repulsão, ó, mandando esses hidrogênios tudo para baixo, formando uma pirâmide, tá? Se a gente ver aqui, ó, a geometria forma exatamente uma pirâmide de base triangular. Aqui, olha, a nuvem eletrônica causada pelos pares de elétron que faz a repulsão. E por último, a tetraédrica, ó, são 5 átomos. Nesse caso aqui eu peguei o CH4, o átomo de carbono, aqui é central, né? E 4 hidrogênios, se repelindo ao máximo, tá? Um para cima, um atrás do plano, um à frente do plano e outro no plano, tá? Ok. E agora a gente vai para hibridização, tá? Hibridização é o nome do fenômeno que ocorre com o átomo de um determinado elemento químico, permitindo que ele realize um número maior de ligações covalentes, ou que seja capaz de realizar essas ligações. O número de ligações covalentes que um átomo realiza está relacionado com o número de orbitais incompletos que ele apresenta em sua camada de valência. Por exemplo, aqui, ó, do nitrogênio,
tem o orbital 1s todo preenchidinho aqui, ó. Na camada de valência ele tem 5 átomos, né? Preencheu o nível 2s aqui, olha, com o átomo, o orbital aqui está completo. Só que, ó, o orbital P dele tá incompleto, né? Só tem setinha para cima, spin para cima aqui, ó. Então, ele realiza essas 3 ligações covalentes aqui, ó, porque esses orbitais estão incompletos. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado avaliando apenas a família do elemento. Por exemplo, eu tenho um elemento da família 3A, né? Vamos pensar aqui no elemento da família 3A. 3A, 3A, 3A. É escândio, por exemplo, tá? Vamos supor que isso aqui é um escândio. Esse elemento, ele vai possuir 3 elétrons na camada de valência, logo 3 orbitais incompletos, formando 3 ligações. Da família 5A. 5A, vamos tentar o nióbio, tá? O nióbio, na verdade não é 5A, né? É 4A, nióbio. Me enrolei toda aqui, calma. Gente do céu, a cega, né? Tá. A 4A, a gente tem o zircônio, tá? O zircônio está na família 4A, logo ele terá 4 elétrons de valência, 4 orbitais completos e 4 ligações. Agora sim, 5A, a gente tem o nióbio, tá? Nióbio tem 5 elétrons da camada de valência, só que ele só vai ter 3 orbitais incompletos, tá? E vai formar 3 ligações. Isso aqui é uma exceçãozinha. A família 6A. Vamos ver um da família 6A, o crômio. O crômio tem 6 elétrons de valência, apenas 2 orbitais incompletos, né? Se a gente for fazer a distribuição de orbitais, ele tem 2 orbitais incompletos, vai fazer 2 ligações. E da família 7A, a gente tem o manganês, por exemplo, né? Manganês, ele vai ter 7 elétrons de valência e apenas um orbital incompleto. Então, ele vai realizar apenas uma ligação. Desculpa aí, pessoal, que eu me confundi entre a 4 e a 5A, tá? Eu vi errado aqui na tabela, estava ao contrário. Então, tá. De forma geral, o fenômeno de hibridização ocorre na seguinte sequência. Primeiro, o átomo recebe energia do meio externo. Os elétrons mais externos são os que absorvem essa energia, tá? E automaticamente eles ficam excitados. E a tendência de um elétron excitado é sair de um orbital completo e ocupar um orbital vazio. E é assim que ocorre a hibridação, tá? A hibridação, ou hibridização, né? Ela é muito comum em elementos que não fazem essas ligações covalentes de forma comum, tá? Por exemplo, o berílio, tá? O berílio ele não faz isso naturalmente, ele não faz ligação covalente de forma natural, então ele precisa do fenômeno de hibridação. O boro também, tá? O carbono também sofrem esse tipo de fenômeno. Então tá, exemplo do berílio aqui. Berílio, ele não apresenta orbital incompleto, tá? Então, logo, ele não realizaria uma ligação. Isso é totalmente fora da regra do octeto, né? Então, na prática, nas moléculas, né, o berílio ele sempre é encontrado realizando 2 ligações, as quais, né, ocorrem por meio do fenômeno de hibridação. Primeiro passo. Ó, aqui, ó. Isso aqui é o estado fundamental, ou seja, que não está hibridizado ainda do berílio, tá? O orbital 1s dele está completo, o 2s também, ó, 4 elétrons, sendo 2 de valência. O que é que vai acontecer? Ele vai receber energia do meio externo, tá? Essa é a camada mais externa, né? A 2. Então, esse 2s aqui, ó, ele vai receber energia, vai ficar excitado, tá?
vai absorver essa energia, vai ficar excitado e o spin, né, o elétron que estava aqui emparelhado, ele vai para um orbital independente, tá? Então, olha, vai desemparelhar, vai conseguir fazer duas ligações covalentes, tá? Será do tipo SP. Spoiler, será do tipo SP, porque tem um caráter S e um caráter P, tá? Então, vamos lá, para determinar se um átomo ele é SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. A regra prática é a gente somar as ligações sigmas, né, que são simples, e os pares de elétrons livres, tá? Isso aqui foi um defeitinho na hora de digitar o slide, tá? Essa setinha deveria estar aqui e aqui deveria ser um sinal de mais, tá? Então, a gente soma a ligação sigma ao par de elétrons livres. Lembrando que não importa se a ligação é dupla ou é tripla, sempre uma das ligações vai ser π. Se eu tiver uma ligação dupla, uma ligação é π e outra é sigma. Se eu tiver uma ligação tripla, uma é sigma e duas são π. E por último aqui, ó, gente, eu coloquei alguns exemplos para a gente saber a regra prática, tá? Por exemplo, esse BH2 aqui, ó. A gente viu já a geometria dele, né? Linear, mas agora a gente está falando de hibridação. Hibridação, tá? Qual é a regra prática? Somar a ligação sigma a par de elétron livre quando tiver. Então, tá. Essa ligação aqui é sigma, né? Essa também é sigma. Então, a soma dá 2. Quando a soma der 2, inclusive esqueci de colocar aqui no slide, mas eu vou falando para vocês. Quando a soma der 2, significa que é SP, tá? Se a soma der 3, significa que é SP2. Se a soma der 4, significa que é SP3. Se a soma der 5, significa que é SP3D. Se a soma der 3, significa que é SP3D2, tá? Então, vamos lá. A soma aqui deu 2, então ele é SP, normalzinho. Esse BF3 aqui, ó. A soma vai dar 3, né? Uma ligação sigma aqui, outra aqui, outra aqui. A soma vai dar 3, então ele é SP2. Esses elétrons livres aqui dos ligantes não conta não, tá? Só conta no átomo central. Bora lá, bora lá, bora lá. Tá aqui amônio, né? Amônia. A gente tem uma ligação sigma, outra ligação sigma. 3 ligações sigmas, um par de elétrons livres aqui, ó. Então, 4. A soma é 4. Se a soma é 4, ele é SP3. Olha aqui, moléculazinha da água, H2O. Ligação sigma, 2. Par de elétrons, mais 2, né? Totalizando 4. Então, se a soma é 4, ele é SP3. Aqui, ó, tetrafluoreto de enxofre, SF4. A gente tem uma ligação sigma, outra. 4 ligações sigmas mais um par de elétrons livres. A soma é 5. Se a soma é 5, ele é SP3D. Gente, eu peço desculpas, tá? Porque eu não consegui achar a canetinha que faz as anotações, porque a minha intenção era fazer as marcações aqui direitinho e conseguir colocar o tipo de hibridação, tá? Será SP, SP2, SP3, enfim, não consegui, peço desculpas, tá? E aqui, tá? O hexafluoreto tem um hexafluoreto de enxofre, esqueci. Nós temos 6 átomos de flúor, né? Todos com ligação, fazendo ligação sigma com esse átomo de enxofre aqui. Então, são 6 ligações sigma, nenhum par de elétrons livres. Então, se a soma é 6,
a hibridação é sp3d2. E esse último átomozinho aqui, ó, ele faz uma ligação sigma aqui, outra ligação sigma aqui. Essa ligação pi aqui, ó, ela não influencia em nada não, tá? A gente só conta as sigma. Então tem duas sigmas, a soma deu 2 e esse elétron aqui, ó, isolado. Só que esse elétron isolado ele conta como um par normal, tá, gente? Então ele também entra na continha aí. Então a soma vai dar 1, 2, 3. Se a soma dá 3, esse átomo ele é sp2. Obrigada pela atenção e espero que todos tenham compreendido. E essa é a nossa última videoaula aí do período.